Eu cheguei aqui, o pessoal está vendo a vida e a morte. 4, 5, tá? Acho que o restante também está assim, pessoal? Sim. Então foi uma contaminação máxima com o vírus, né? E aí o pessoal estava um pouquinho destruído em falar de anestésicos hoje. Aí eu vou deixar para a próxima aula. Então eu já comecei fazendo um fluxo, muita coisa você já tem, mas talvez tem algumas informações a mais e a gente vai utilizando como um roteiro para a gente poder estudar. Quando eu iniciei o tema sobre ansiolíticos, a gente já tinha feito sobre alguns medicamentos, mas aqui eu coloquei algumas informações a mais que já ajudam. Ficou pequeno, aí vocês tiram uma foto, vem mais perto para copiar, e aí depois vai ajudar vocês aí na dinâmica de estudo. Lembrando sempre que eu parto de uma indicação clínica, foi assim que eu falei para vocês que eu acho mais fácil estudar. Então, toda vez que a gente abre um novo tema, a gente, na verdade, abre uma nova indicação clínica, né, relacionada a tratar alguma patologia. No caso aqui, os ansiolíticos para tratamento de ansiedade. Na ordem até de uso desses medicamentos, né, tirando o propanolol, que ele acaba sendo mais utilizado por esses dois aqui, a gente tem os antidepressivos, que são os mais usados, os benzodiazepínicos, que hoje são a primeira escolha para situações agudas. Depois, anticonvulsivantes neurolépticos são pouco utilizados, né? Dificilmente, só quando o paciente fica resistente, principalmente o paciente em crise, não consegue estabilizar com um benzodiazepínico e acaba utilizando às vezes um tranquilizante maior, uma droga, né, que você tem um potencial farmacológico maior, mas dificilmente há necessidade, né? Então não são medicamentos tão usados, é mais previsto só na literatura mesmo. E os beta-bloqueadores, que eles hoje são até medicamentos bem indicados, principalmente para tratar sintomas periféricos, sinais clínicos periféricos, como taquicardia, sudorese, tremor, agitação do paciente, e eles minimizam muito bem. E aí eu fui colocando na frente alguns pontos, né? Antidepressivos. Fármacos usados no controle da ansiedade, sua ação farmacológica ocorre na terceira ou quarta semana. Então, só para a gente ficar claro mais uma vez para nós que os antidepressivos não são fármacos de resposta aguda, de evento agudo, não são fármacos que vão trazer uma estabilização imediata do paciente. São medicamentos que eles vão trazendo, repercutir uma resposta mais demorada. Então, você precisa, né, ter esse tempo com o paciente para poder costurar o resultado farmacológico. Então, não é um benzodiazepínico que você entra e daqui 30, 40 minutos você já começa a ver o paciente tendo o efeito do medicamento, o efeito inibitório que o benzodiazepínico faz. Os antidepressivos não fazem isso. E aí, dentre os antidepressivos, nós temos dois grupos que nós mais utilizamos para a ansiedade, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Esses são os mais usados, né? Pensando em quadro de ansiedade. São os dois mais usados. Mas a literatura traz que os demais também podem ser utilizados dependendo do quadro do paciente. Os tricíclicos e os imaus, né? Os tricíclicos, né, que agem também sobre o vídeo de dopamina, e os imaus que agem sobre todas as monoaminas, inibindo a degradação de neurotransmissores. Então, coloquei ele para vocês. Porém, né, os mais usados, né, os mais empregados, são os dois primeiros grupos, né, os seletivos de recaptação de serotonina e os que agem sobre a recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, vamos fazer o seguinte, a gente deixa eles aqui, né, que são os mais utilizados, vocês deixam eles separados. Dentro do grupo, né, como ali não ia ter espaço, vocês já copiaram isso, a gente já viu em sala de aula, cada grupo tem os seus principais medicamentos, o que normalmente tem mais fármacos que são utilizados na prática clínica diária é o primeiro grupo, né, os seletivos de serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, estalopram, né, que tem a maior quantidade de medicamento e todos eles, né, têm bastante prescrição, então são fármacos bem usados. Já os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina menos, né? O mais usado hoje é a venlafaxina, a venlafaxina é a mais usada, e a desvenlafaxina do duloxetina um pouco menos, né? E aí os demais lá, os imaus a gente está quase em desuso, mas os imaus ainda tem indicação. Mas aí, principalmente quando a gente fala em depressão maior, né, e aí a gente fala um pouco melhor lá de novo sobre os imaus, tá? Os benzodiazepínicos, eles são uma grande confusão para nós, né, na parte de neuro ou psiquiatria. Por quê? Porque os benzodiazepínicos eles têm muitas indicações clínicas.
E aí sempre, toda vez que eu for falar sobre eles, eu tenho que tomar alguns cuidados. Primeiro, os benzodiazepínicos se diferem em cinética. Como assim cinética? Meia vida e a disponibilidade deles são diferentes. Eles se diferem em relação à perfusão, que está relacionado à cinética. E a perfusão está relacionada à sua lipossolubilidade, à solubilidade. Outro ponto que eles se divergem bastante, relacionado à via de administração. Nós vamos ter uns que tem uso oral, tem uns que tem uso oral e parenteral, tem uns que só tem de uso parenteral. E nós temos também diferença em seletividade de receptores. Que tem ligações específicas, né? Às vezes tem mais sobre, por exemplo, o midazolam tem uma grande afinidade pela subunidade alfa-5 do receptor GABA. Então por isso que eles são um pouquinho diferentes. A Gabi perguntou, professor, você colocou lá o clonazepam e o bromazepam, porque eles têm uma indicação mais da ansiedade. A gente já pega o midazolam, porém, o midazolam é mais pré-anestésico. O diazepam a gente usa mais como anticonvulsivante. Então eles têm essas diferenças. Então isso é importante a gente ter essa compreensão, certo? Então, são fármacos que nós utilizamos de duas formas. Estabilização. Toda vez que eu penso em estabilizar o paciente, né, que tem um quadro relacionado à ansiedade, o benzodiazepínico é um fármaco de primeira escolha. Ele sempre vai vir como uma droga ali de manejo. Então, o paciente está numa crise, precisa estabilizar, o benzodiazepínico é uma opção. Né? Então, ele sempre parte dessa opção. Segunda situação, eventos agudos. Né? Evento agudo. Porque, mas um evento agudo não é o momento da estabilização? Depende. Porque, às vezes, você pega um paciente com trauma, ele vem no evento agudo, lá na urgência, mas esse paciente muitas vezes vai precisar do benzodiazepínico por mais tempo. Ele saiu daquela situação aguda, mas ele ainda depende do benzodiazepínico para a estabilização do quadro dele. Então aí não fica só na situação aguda. Aí vai também no decurso de uma situação, por quê? É aquilo que eu falei. Uma coisa é o paciente que muitas vezes tem uma fobia e ele precisa do benzodiazepínico só naquele momento que se remete àquela fobia que ele tem. Outra coisa é um trauma, que o paciente pode ficar com aquele trauma e ele viver com aquilo por algum tempo. Enquanto ele passar por aquele momento de trauma, luto, seja lá o que for, ele vai depender muitas vezes do benzodiazepínico. Você tira o benzo, o paciente afunda, tem crise, volta com uma emergência e precisar de uma nova conduta médica. Então, por isso que a literatura sempre fala, o paciente que tem pânico, o paciente com trauma, o benzodiazepínico muitas vezes vai ser uma opção de uso por maior tempo. Né? Então ele deixa essa abertura para usar o benzodiazepínico por maior tempo. Mesmo nós sabemos que o uso de benzodiazepínicos, a partir de 7 a 10 dias, a questão da tolerância e dependência. Então isso aqui nós já falamos bastante, né? Dessa questão da dependência que é muito rápida, né? Infelizmente, né? Se eu ficar com o medicamento lá 5, 6 meses, pode gerar. Não, é muito rápido. Nos primeiros dias de uso, o paciente já pode apresentar alguma dependência. E lá na frente eu coloquei o Rivotril, o clonazepam, e coloquei também o bromazepam aqui como opções. Mas existem outras drogas, mas eu coloquei aqui só para a gente ver. Né? Então são fármacos que podem ser utilizados. E sempre a gente vai dar preferência aos benzodiazepínicos de longa duração. Longa duração. E lá nos hipnóticos, curta duração. Né? Então essas são as diferenças claras que a gente tem, né, em relação ao uso. Anticonvulsivantes e neurolépticos, gente, são mais citações literais, né? São mais questão científica mesmo, porque eles têm essa indicação, mas normalmente não são utilizados, tá? Não é comum. Anticonvulsivantes raramente a gente vê eles sendo indicados para outras situações, mas não tanto como ansiolíticos. Exemplo, a gabapentina é um anticonvulsivante, a gente usa para dor, mas como ansiolítico, dificilmente, tá? A vigabatrina, né, é utilizada como anticonvulsivante, também pode ser utilizado em outras situações, mas dificilmente é usado como ansiolítico, tá? Então não é comum, tá?
Neurolépticos também, não é? Principalmente pelos efeitos extrapiramidais que nós estudamos na última aula. Lembrando que os neurolépticos, eles atuam em diversas vias, né? Serotoninérgica, histaminérgica, dopaminérgica, alfa-adrenérgica. Então, eles têm muitos sítios de ligação que eles interferem. Então, são medicamentos que têm muitos efeitos colaterais. Então, também não é comum. Mas, Randeio, Ludman, Katsuni, Fenilton, Hamilton, todo mundo da farmácia cita eles. Então, também coloquei aqui principalmente os dois mais citados, a risperidona e a olanzapina, que são indicações. Agora, os beta-bloqueadores, sim, esse vocês podem deixar aí, que esse muito colega médico escreve. Por quê? Porque são medicamentos que, comparado aos demais, poucos efeitos colaterais, se for comparar, é um medicamento de ação mais periférica, não entra como medicamento controlado, não entra como fármaco da portaria 344, então é um medicamento que não causa dependência, nada disso, é só para tratar sintomas periféricos. E hoje é bastante utilizado. Né? Por quê? Porque muitos pacientes, às vezes, têm eventos de ansiedade por causa de situações do dia a dia rotineira, que muitas vezes você entra quase como se fosse um ataque. Mas o paciente que tem alguns momentos de ansiedade. E o médico prefere, ao invés de entrar com o fármaco de ação central, tratar aqueles sintomas e tentar entender primeiro por que o paciente está naquele quadro. E você consegue, pelo menos, reverter sinais periféricos, temor, taquicardia, agitação do paciente. E o paciente normalmente estabilizar. Eu até peguei já alguns feed-deus, alguns meus, tomando propanolol para as provas, né? Vocês não estão fazendo essas maluquices não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? O cara tomando propanolol sem qualquer consentimento médico, para ficar mais tranquilo na hora da prova. Tem sentido? Tem. Mas você já procurou o cardiologista para ver se ele tem algum problema cardíaco? Se você bater as botas? Não procurou, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas ele tem essa indicação? Com certeza. Tanto que eu falei para vocês que na prática esportiva de vários esportes é top, né? Não pode utilizar o propanolol, porque você vai trazer, obviamente, vantagens sobre os demais atletas. Tá? Então, aqui alguns pontos importantes. Gente, tudo demais é o quê? Mecanismo de ação. O mecanismo de ação a gente viu de todos. Mecanismo de ação dos antidepressivos, quem errar tem que apanhar de cinta, né? Não pode. O cara, no próprio nome da classe, fala o mecanismo de ação e o danado deixa em branco. Então, não tem como. Esse aí fala assim: não, professor, eu te amo, eu quero estar contigo ano que vem. Não tem como. Porque tá lá, qual é o mecanismo de ação da fluoxetina? Aí o danado do aluno sabe que a fluoxetina é um ISRS. Qual que é o mecanismo de ação? Inibir seletivamente a recaptura de serotonina. Pronto, tá aqui. Acabou. E aí ele já respondeu o mecanismo de ação. O que é esse mecanismo de ação? É ir lá bloquear a proteína de recaptação que acerte e impedir que a serotonina seja recaptada, aumentando ela na fenda. Gente, todos, tá ali já, no nome, tá? Então você não tem que ficar buscando, procurando nada. Agora, os demais, sim, os demais mecanismos, nós colocamos os benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, todos a gente citou. E lembrando sempre de cada anticonvulsivante muda, Exemplo, o mecanismo de ação da vigabatrina é igual ao da gabapentina? Não. Certo? Então, exemplo, a vigabatrina faz o quê? Ela inibe a GABA-transaminase, Já a tiagabina inibe a GAT1, que é a recaptação. E a gabapentina se liga à solubilidade alfa-2 do canal de cálcio, modulando a entrada de cálcio. Então, cada um tem mecanismo de ação. Aí não tem como. Aí tem que estudar cada um deles. Agora aqui, gente, no próprio nome, eu já falo, tá? Inibidor da monoaminoxidase. Professor, qual que é o mecanismo de ação dos imaus? Inibir a monoaminoxidase, filho de Deus. É isso que ele faz, tá? Os tricíclicos aí também não está na sigla, mas eles inibem a captação desses dois. É como se você pegasse os dois grupos e inserisse mais a dopamina. Aí tem inibir a captação de serotonina, noradrenalina e dopamina. Então é uma forma aí também mais tranquila de guardar. Certo, Tadeu? Vocês estão mortos tempo. Estou quase ficando com dó de vocês, tá? Estou quase amolecendo meu coração fazendo a prova um pouco mais difícil. Quem paga para deixar o seu mais com dó e pagar uma suja para nós? Opa! Tadeu vai pagar, vai não, Tadeu? Então, dom. Vocês estão, Tadeu? A empresário casou, queridinho.
os antagonistas H1, lembrando que H1 e não H2, tá? Dificilmente eles ficam ligando eles à estrutura química, tá? Então, normalmente a literatura coloca os derivados mesmo dos zolpidem, mas quando vocês veem esse nomezinho aqui, é a estrutura, né? É um anel que está relacionado a todos os derivados zolpidem, zolpiclone, azoclone, todos os medicamentos que estão vindo aí similares. Em relação ao uso, os benzodiazepínicos, por sabermos a relação que eles têm com dependência e tolerância, eles vêm sendo menos utilizados para tratar pacientes, né, que têm problemas de insônia, então eles vêm sendo cada dia menos utilizados. Né? O zolpidem vem ganhando muito espaço, mesmo com os efeitos colaterais relacionados à alucinação e os problemas que ele tem, mas ainda vem sendo mais utilizado porque eles não causam tanto problema de dependência e tolerância farmacológica. Eles são mais tranquilos nesse quesito que os benzodiazepínicos. Quando utilizado o benzodiazepínico, dá preferência aos de curta duração. Aí tem o lorazepam, o alprazolam, o nitrazepam, que são aqueles que têm meia-vida, né, mais curta. Tá? Então, normalmente são os mais utilizados. Não se utiliza tanto o diazepam, que tem ação mais longa, porque eles vão gerar efeitos de ressaca. Tá? Em relação ao zolpidem, ele é agonista alostérico também que dá VAP, porém não é benzodiazepínico. Então ele não traz os mesmos problemas de efeitos colaterais relacionados à tolerância e dependência. Hoje, o zolpidem ele foi o primeiro, mas o zolpiclone ele tem até menos efeitos colaterais ainda e melhor adaptação do paciente, tem uma estabilização de molécula melhor, tá? Só que também é bem mais caro, esses medicamentos são mais caros. E os antagonistas H1, gente, são adjuvantes. Eles não são drogas usadas sozinhos. Dificilmente o médico vai passar um antagonista H1 pensando em uma sedação ou tratamento de insônia, algo nesse sentido. Um medicamento sozinho. Isso, basicamente, vocês não vão ver. Vão ver sempre ele combinado. O paciente lá na psiquiatria está com medicamentos de sedação. Usa, por exemplo, a prometazina junto como adjuvante. Né? Então, sempre buscando uma ação adjuvante. Dificilmente eles são utilizados sozinhos. Alguns pacientes, muitos pacientes se automedicam, né, com esses fármacos de ação central que trazem sonolência, né, buscando esse efeito. Muitas vezes, paciente que viaja, se sente muito enjoado em viagens e quer dormir, não quer ficar acordado, então acaba utilizando como um indutor leve do sono. Eles trazem leve sonolência, trazem, né, a ação deles. Não só os antagonistas H1, né, relacionados aos antialérgicos, mas também alguns antieméticos, né, como o dimenidrato, também traz esses efeitos, então às vezes o paciente usa. Tá? Então, dentro dos hipnóticos são esses. Próxima aula a gente volta, retorna e a gente termina lá na estéticos e grande parte sobre qualquer coisa a gente coloca mais alguma coisa. Não. Também sem colocar a parte de oncologia. O que vocês acham?